Alunos do primeiro ano, nós vamos continuar a nossa aula e hoje eu vou falar sobre a arte no Brasil da pré-história. Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre as pesquisas arqueológicas e a pré-história no Brasil, tá? As expressões artísticas e estéticas no Brasil pré-histórico, e vamos falar sobre alguns exemplos, né, como o sambaquis e os vestígios de materiais, e vamos concluir nossa aula com apresentando para vocês a atividade relativa a esse assunto. Bem, o que a gente tem para adiantar dentro do assunto sobre pesquisa arqueológica e pré-história no Brasil é que o termo pré-história ele é usado dentro de duas conotações, tá? O termo pré-história, tá? Ele é usado para definir o período, tá? Que anterior à escrita, pré-história anterior à escrita. Agora, no nosso caso, na América, esse termo ele é empregado para definir o período, tá, anterior à chegada dos europeus ao nosso continente, que aconteceu isso no final do século XV. Tá? É muito importante vocês saberem também que os estudos de registro no Brasil é uma coisa muito recente, tá? E a observação, a escavação em materiais deixados pelo homem pré-histórica, ele não tem assim respostas conclusivas, porque você está trabalhando com material que muitas vezes não se explica, digamos assim, né? Sobre o processo de ocupação no Brasil, tá, a gente pode identificar duas fases. Duas fases foram marcantes no processo. Tá? A primeira marca a chegada dos primeiros homens, que constituem grupos de caçadores e coletores, e a segunda, quando eles já estão desenvolvendo uma agricultura e, junto com a agricultura, as tecnologias que eram usadas nesse tipo de atividade. Tá? Então, dentro os vestígios materiais, a gente pode observar que eles tinham, né, a capacidade de elaborar artefatos, eles tinham técnicas materiais para isso, tá? Faziam artefatos de cerâmica e também técnicas construtivas que permitiam que eles mudassem de um lugar para outro, né? E também todo esse conjunto de conhecimento nos possibilitou, né, identificar indícios, tá, de uma sensibilidade estética e de uma habilidade artística do homem da pré-história. Olha só, essas expressões artísticas do homem da pré-história, ela nos é legada, né, através de um riquíssimo acervo, tá? E a gente pode notar também que existiu uma grande diversidade cultural, né? E é de acordo com a área, tá, que o homem habitou, de acordo com o local. Então nós temos na área do litoral, né, um conjunto de resquícios, de vestígios do homem pré-histórico, formaram o sambaquis. Nós temos na região amazônica, né, uma arte mais ligada para a cerâmica. E nós tivemos também na área do interior, na região nordeste, região centro-oeste e sudeste, os grafismos rupestres, né? Eu coloquei ali um exemplo para vocês, né, de pinturas rupestres. Os dois primeiros é a pintura rupestre, o terceiro é a elaboração de cerâmica e o quarto é a foto de um sambaqui. Olha só, o que são os sambaquis? Vamos começar esse nosso assunto falando sobre o que poderia ser um sambaqui.
Então a gente começa com uma pergunta. O Sambaqui, gente, ele é um monumento, ele é uma grande montanha, né? E geralmente na costa do Brasil, principalmente no sul, né? Sudeste e sul do Brasil. Quais são as características desse monumento? Olha, eles podem alcançar até 30 metros de altura. Ele é resultante de atividade humana, né? Aproximadamente 3 a 8 mil anos atrás, tá? E contém grande quantidade de objeto pré-histórico, tá? Misturado com pedaços de conchas, restos de alimentos deixados pelos grupos que ali habitavam no entorno desse monumento. Também foi encontrado nesses sambaquis alguns restos mortais que revelam que o sambaqui também tinha uma função funerária, tá? Misturado a todo esse material, nós temos artefatos tanto de pedra lascada quanto de pedra polida, tá? E de variados tamanhos, variados formatos, e que eles eram empregados, alguns eram empregados até como ferramentas, né? E que também demonstra uma habilidade artesanal desse homem da pré-história. Encontramos machados, zoólitos. O que é um zoólito? Zoólito é um recipiente, tá? Ele tinha uma conotação simbólica. E tinha também o muraquitã, tá? Eles eram pingentes, tá? Eram peças de adorno feito com uma pedra verde, né? E a posse, tá? Desse material, tá? Estava ligado à sorte e ao poder de cura. Relembrando, o termo pré-história é empregado para designar um período anterior à escrita e, no nosso caso aqui, para definir o período, tá, da chegada, tá, o período anterior à chegada do europeu ao continente americano. Tá? O vestígio do material do homem americano, do homem pré-histórico americano, nos permite entender que ele era possuidor de sensibilidade estética e habilidades artísticas. E que essas expressões artísticas variaram de acordo com o local de ocupação do homem. E também que o sambaqui foi uma manifestação característica do litoral e forma um conjunto de feitos e significados. Tá? Bem, como atividade para casa baseada nessa nossa aula, eu vou pedir para vocês, tá, fazerem uma pesquisa na internet sobre o Museu do Homem Americano e, com base nessa pesquisa, vocês responderem no caderno de vocês a essas 4 perguntas. Onde está localizado o Museu do Homem Americano? O Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado o maior parque de pinturas rupestres do mundo. Aí vem o comando da questão. Explique o que são pinturas rupestres. A 3. Quando surgiu o Museu do Homem Americano? E a quarta e última questão, por que o Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado um patrimônio mundial da humanidade? Uma boa pesquisa para você. A nossa aula fica por aqui, por hoje é só, e um abraço para vocês.